o céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo. Poderíamos perguntar como há homens que têm conseguido ver estas coisas em êxtase, se elas de fato não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, tantas vezes produzidas com visos de realidade. Diremos apenas ser preciso considerar, em princípio, que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações. Então, quando a pessoa está em êxtase, todas as revelações dele são extremamente questionáveis, porque existe um monte de fatores presentes naquela situação. Porquanto, o estado de sobreexcitação nem sempre importa um desprendimento da alma tão completo que se imponha à crença absoluta, denotando muitas vezes o reflexo de preocupações da véspera. As ideias com que os espíritos ou o espírito se nutre, das quais o cérebro, ou antes o invólucro perispiritual correspondente a este, conserva a forma ou a estampa. Se reproduzem amplificados como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam, se confundem e compõem um todo extravagante. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé de que se presumem penetrados, não sendo, pois? Bom, até aqui a gente vai fazer o comentário, então vamos voltar aqui para a gente fazer. No estado de êxtase, você não pode confiar nas informações que se traz. Outro detalhe é quando a gente está numa situação de procurar entender as coisas espirituais, então nós temos que começar a entender como que se dá esse desprendimento da alma. Porque na maioria das vezes nós vamos sair com a mente, com o cérebro, com o perispírito, impregnado daquilo que nós estudamos, daquilo que nós lemos, e logicamente nós que entendemos de mediunidade hoje, naquela época não entenderíamos, sabemos que os espíritos utilizam desses momentos para implantar quadros e imagens de acordo com aquilo que nós conseguimos captar. À medida que você vê um quadro estarrecedor, você começa a pensar em coisas mais estarrecedoras, e aí você começa a criar mais e mais situações, mais e mais condições para trazer para as pessoas um conjunto de dados, um conjunto de situações das mais complexas possíveis. Precisamos, pois, então, entender que a nossa mente cria, e que ela cria por si e por influência de espíritos, bons ou maus. Se nós estamos produzindo muitas coisas ruins, suspeitemos de quem está nos acompanhando espiritualmente. E aí, as coisas que a gente viu de mal, que a gente vê no dia a dia de mal, se reproduzem amplificadas, com mais intensidade, com mais força. E os estáticos vão trabalhar muito nisso. Vamos repetir só esse pedacinho aqui. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé, de que se presumem penetrados, não sendo, pois, extraordinários que Santa Teresa e outros, tal qual ela, saturados de ideias infernais, pelas descrições verbais ou escritas, hajam tido visões que não são, propriamente falando, mais que reproduções por efeito de um pesadelo. Um pagão fanático teria antes visto o Tártaro e as Fúrias, ou Júpiter no Olimpo, empunhando raios. Então, a outra parte importante que a gente tem que entender é que existe aqueles que estão vendo e acreditando que aquilo ali é real, fica como um delírio, nos termos atuais, essa questão desse êxtase nessa situação, mas ele está amplificado por tudo aquilo que ele leu. E a gente que é médium, nós temos que ter alguns cuidados, porque na hora da gente reproduzir textos, mesmo mediunicamente, nós somos muito influenciados pelo aquilo que a gente vê no dia a dia, que a gente ouve no dia a dia e como a gente trabalha no dia a dia. E também naquilo que nós lidamos no nosso dia a dia, aquilo que nós queremos, naquilo que nós acreditamos, nós vamos produzindo imagens em nós mesmos que vão refletir ao nosso redor uma série de situações complexas, delicadas, que nós precisamos aprender a retrabalhar. Senão a gente está repetindo a mesma coisa dessas loucuras que estão aqui. Procurar
entender e discernir e separar. André Luiz deixa muito claro que o médium sempre vai passar por determinadas experiências, situações durante os sonos e pelos sonhos. E na hora que ele acorda, ele vai lembrar de alguma coisa desses sonhos, apenas alguma coisa, e aí é que a gente tem que ter mais cuidado para podermos entender como melhor agir, como melhor interagir com os nossos sonhos, que às vezes nos deixam atormentados. Um bom sonho faz com que a gente acorde bem, alegre, feliz. Um mau sonho, a gente acorda para baixo, cansado, com mal-estar e tantos outros problemas. E agora a gente vai ver o purgatório. Tem aquele umzinho que nós esquecemos de falar, né? No Livro dos Espíritos, questões 443 a 444, vão trazer mais explicações, onde está esse umzinho. Aqui atrás, o êxtase é a mais incerta de todas as revelações. Então, sobre o êxtase, a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, nas questões 443 e 444. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, que a gente tenha conseguido passar para vocês um bom recado, que a gente tenha conseguido interagir bem com vocês. E até o nosso próximo vídeo, entendendo um pouco mais, entendendo o purgatório. O site da FEB, onde você pode encontrar o livro O Céu e o Inferno e tantos outros, de sua preferência, do seu agrado.